Então, boa noite. Hoje teremos mais uma live aqui na ePapers, uma live super bacana com o Mauro Biller. Eu vou começar a falar um pouquinho aqui do Mauro, enquanto a gente espera o pessoal chegar, se juntar aí para nos acompanhar aqui, participar dessa live. E o pretexto, digamos assim, para essa live é o lançamento do livro Uma Górgona na Gangorra. Esse livro já é o terceiro livro do Mauro que a gente está lançando aqui na ePapers e foi lançado agora aqui nesse período de pandemia, né? A gente finalizou ele no período de pandemia, apesar dele já estar sendo feito desde o início do ano, final do ano passado, início desse ano, tá? Mauro é terapeuta, é criador do método Aletheia e os livros que ele já publicou com a ePaper são Espiritualidade, Cura e Pertencimento ao Mundo, que foi em 2018. Sementes Lúdicas para uma Vida Simbólica, Processo Terapêutico e Experiência Espiritual. Foi agora em 2020, bem no iniciozinho do ano, né? E agora esse terceiro livro, Uma Górgona na Gangorra. E para a gente começar a live, claro, a gente tem que convidar o Mauro para participar. Ah, olha só, ele já entrou aqui. Vamos ver se a gente consegue colocá-lo aqui conosco. Por aí. Peraí, gente. Tô sacudindo aqui a câmera. Olá, Mauro, tudo bem? Opa, boa noite, Ana. Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Tava aqui, comecei a live aqui falando que esse já é o seu terceiro livro com a gente, né? Que se chama Uma Górgona na Gangorra. Você quer, antes da gente começar qualquer coisa, você quer falar um pouquinho sobre você, sobre o Círculo Aletheia, dar um Claro? resuminho assim Com da tua certeza. experiência? Acho que é interessante, né? Melhor você falar sobre isso até, eu acho, né? Tá legal. Então, eu sou terapeuta, né? Esses livros, em muitos sentidos, são uma forma de aprofundar um olhar para o que seria o contexto do sustento afetivo, do processo de integração psíquica, do desafio de se diferenciar no mundo contemporâneo, se tornar um indivíduo, né? Então, eles são baseados na minha experiência enquanto terapeuta. Eu criei um método de trabalho que é um exercício relacional, tem uma proposta ética e serve de base para o processo terapêutico. Então, no Rio, eu tenho uma sede que ensina, né? Eu formo terapeutas, e então a gente dá uma série de cursos exatamente para passar, né, essa proposta que, de uma certa forma, visa recuperar o corpo. Grande parte do método que eu criei é uma maneira de recuperar o corpo. Aí depois eu posso, né, na nossa conversa, aprofundar um pouquinho o que significa isso, né? O que significa recuperar o corpo, Claro. afinal de contas. Né? Mas é basicamente isso. Eu acho que é importante saber que eu sou terapeuta e sou interessado no processo de integração psíquica. Esse seria o cenário de fundo, de onde eu venho. Né? Ah, muito bom, Mauro. E, como eu falei, esse já é o terceiro livro, né? Os outros dois são o Espiritualidade, Cura e Pertencimento ao Mundo e o Sementes Lúdicas para uma Vida Simbólica, o Processo Terapêutico e a Experiência Espiritual. Agora, vamos começar abrindo já com aquela pergunta que todo mundo quer fazer. Por que esse livro se chama Uma Górgona na Gangorra? Uhum. É um nome assim bem peculiar, né? Sim, sim. Eu gosto do riso do nome, é uma coisa que eu ri muito quando eu levei um tempão para chegar né, nesse título, né? E eu fiquei imaginando isso, rindo um bocado sozinho, andando na rua. Né? Eu produzo muitas imagens para o que eu penso, então há uma provocação aí que eu espero que desperte o riso mesmo. Isso para mim é parte da minha intenção, né? O que está por trás dessa provocação é que, na verdade, é uma brincadeira muito perigosa. Uma gálgula na gangorra está denunciando que existe uma brincadeira muito perigosa, né? Então, é uma imagem que eu criei para, de uma certa forma, denunciar uma espécie de situação grave que a gente está vivendo.
uma espécie de descompromisso com o nosso exercício de consciência, um descompromisso com a criação da nossa individualidade. Então, todo o meu trabalho é focado em exercitar a consciência. Eu acredito que consciência é o nosso grande dom, ou seja, dos entes da natureza, a nossa consciência é capaz de penetrar numa dimensão simbólica, que é o que faz prosperar o nosso exercício de diferenciação, a criação da nossa individualidade. E por mais que seja o nosso dom, ele pode ser, de uma certa forma, muito precariamente exercitado. Eu considero, sinceramente, que o nosso exercício de consciência ele está se tornando muito precário, ele não está sendo suficiente para sustentar a nossa dimensão afetiva individual. Então, eu recebo, no contexto da terapia, pessoas que, de uma certa forma, não reconhecem a gravidade da situação com a qual elas estão inseridas e levam muito tempo para acordar, né? Porque seria esse exercício de produção de sustento afetivo, né? E grande parte disso é porque nós estamos ocupados com uma espécie de liberdade sem compromisso, né? Ou seja, um senso de liberdade muito projetado adiante, projeto de desejo de futuro, o que é natural, ela tem essa dimensão, mas ao mesmo tempo muito busca e menos exercício baseado em condições. Não existe liberdade sem condições. E muitas pessoas não têm a consciência das condições de sua liberdade. E na medida em que você vive sem ter a consciência dessas condições, você perde essa liberdade. Então, como terapeuta, eu acabo recebendo no consultório muitas pessoas que foram gradativamente construindo o seu próprio sofrimento, ou seja, perdendo a sua liberdade porque ela era muito mais uma busca do que um compromisso de exercício de cuidado com o cotidiano. Então, eu estou trazendo uma espécie de alerta de que existe uma brincadeira muito perigosa que a gente está fazendo e, obviamente, compondo essa imagem, eu estou me valendo de dois agentes, a gangorra e a górgona, que para mim são muito preciosos, são muito específicos para essa provocação, né? Eu posso falar um pouquinho do porquê disso, mas basicamente é a gravidade de uma situação de esquecimento que a gente vive e que é uma brincadeira realmente muito perigosa. E perigosa no sentido muito fundamental, né? A vida ela é consequencial, né? Nós somos seres mortais, nós somos seres ofertados ao desconhecido. Eu gosto de falar muito isso, nós somos ofertados ao desconhecido. Eu tenho o desafio de me colocar frente ao desconhecido insistentemente. E aí está, nessa era de indivíduos, que seria a produção da nossa individualidade. E esse desconhecido, na verdade, ele é um agente da criação. Um agente da criação muito poderoso, na verdade. Quando a gente fala de desconhecido, a gente está falando de um vazio, a gente está falando de uma dimensão de potências inconscientes avassaladoras, arrebatadoras, né? E também de uma dimensão, no nosso plano, né, relacional, de uma alteridade com uma forte capacidade de me atravessar, né? Então, a nossa consciência, de uma certa forma, ela está entre dois desconhecidos, o inconsciente coletivo e uma alteridade que nos cerca. Então, é um campo muito ameaçador, por isso a gente precisa, sim, produzir identidade e se colocar frente a ele. Na medida que a gente não faz isso, a gente começa a ter uma série de problemas, na medida de renovar a nossa dimensão afetiva e produzir um sustento para a nossa identidade. Fundamentalmente, são problemas com relação a amor próprio e segurança interna, sabe? Então, esse livro, junto com os outros, vem como parte dessa minha experiência de terapeuta no sentido de denunciar. Olha, o desafio da terapia, né, falando mais diretamente, é reconhecer a singularidade, o que é singular na pessoa, né? Porque todo mundo é diferente e parte do processo terapêutico é exatamente o que condiciona essa pessoa a dimensão afetiva traumatizada, que seja retida, né? Que de uma certa forma acomete essa pessoa. Então, você sempre tem que ter um olhar para a singularidade. Mas muitos anos trabalhando como terapeuta e sim, conversando com outros terapeutas, a gente começa a perceber que, por mais que sejam condições singulares, existe uma dimensão de padrões, de tendências muito evidentes. Muito evidentes. Nós não somos tão diferentes como nós gostaríamos de ser, ou como nós gostamos de nos ver, sabe? No fundo, acaba recaindo para isso. Então, isso já é uma coisa um pouco indigesta, mas acaba sendo parte.
e é parte do processo de diferenciação do ser humano, porque nós somos seres relacionais e a gente vive em sociedade, então existe uma adequação social, existe uma adequação moral, nesse processo de socialização. Então, nessa parte, seja o cuidado parental, seja a educação institucional, onde muitas marcas são colocadas na relação do eu com a sua potência, na relação do eu com o seu potencial. O meu trabalho vai focar muito essa dimensão, o eu com o seu potencial e a capacidade dele de produzir vínculos através disso. Eu contemplo que o ser humano amadurece na medida em que vai em direção a vínculos. Tá? A nossa vitalidade descansa na medida em que a gente produz vínculos, já que nossa individualidade não é algo abstrato. Quem eu sou e o que eu faço, os lugares onde eu transito, a mesma coisa todos vocês. Então, não é algo só meu. Então, uma das ilusões que eu percebo que é uma espécie de ilusão comum e parte da nossa cultura de consciência. Quando você fala consciência, você não pode ficar restrito ao eu. Você não pode pensar a consciência meramente individual, porque a individualidade é construída na vida partilhada. Então, eu acho que você tem que pensar a consciência em vários contextos, em várias envergaduras de proposição. Então, eu comecei a ficar muito atento ao que seria essa envergadura de consciência que a gente chama de cultura, porque a consciência é cultivo da vitalidade num determinado sentido ou no outro, né? E comecei a ficar um pouco abismado com como a nossa cultura de consciência ela é violenta. Ela é muito violenta e ela já é muito violenta desde cedo, na nossa infância. Então, isso me deixou muito preocupado, porque o que eu encontrava no consultório eram sofrimentos individuais oriundos de um problema coletivo. E, de uma certa forma, a gente tem uma espécie de acordo silencioso. Vamos lidar com a psique na problemática do consultório terapêutico. E eu, como terapeuta, eu me sinto obrigado a não concordar com isso, né? Porque o lugar natural de conhecer a psique é na experiência de acertos e erros, de dores e prazeres do cotidiano, vivendo as possibilidades da vida e lidando com isso. Então, me parece que a nossa dimensão de individualidade, por ter um exercício de consciência tão precário, se torna insustentável muito cedo, cada vez mais cedo. Eu fico impressionado com cada vez com crianças estão precisando fazer terapia, né? E também que, de uma certa forma, a terapia acaba sendo parte desse problema. Isso é uma coisa que eu acredito que toda pessoa que trabalha deve criticar o seu campo de atuação, né? No sentido de colaborar com o aprimoramento disso. Então, eu me vejo obrigado a criticar o meu campo de atuação, sabe? Eu não acho admissível que, para você ser um indivíduo, você necessite fazer terapia para se sustentar. Isso, para mim, não é uma coisa que eu possa concordar, porque eu confio que todo ser humano saudável nasce com essa capacidade. E, na medida em que a exercita, produz sustento para si mesmo. Então, essa é a premissa de onde eu parto, né? Então, o processo que eu criei é no sentido de responsabilizar a pessoa por produzir um cuidado que celebre a renovação afetiva, né? Que contemple seus vínculos. A gente se diferencia fazendo uma coisa ou outra. Então, não há modelo, né? Não há modelo, né? E, ao mesmo tempo, eu percebo que a gente, de uma certa forma, normalizou uma passividade. Além de uma dimensão violenta muito consolidada, a gente normalizou uma espécie de passividade. Nós nos ressentimos do esforço. Existe um ressentimento do esforço, né? Ele não é difícil de ver em vários empenhos, mas eu foquei exatamente em perceber que é um esforço de produção, de organização, porque consciência ela é uma forma de organizar. Você produz consciência, identidade, um dos atributos de consciência, no esforço de organizar a sua vitalidade. Se você produz consciência sem organizar a vitalidade, é a mesma coisa que nada, né? Então, me tocou muito perceber a precariedade desse exercício, uma dimensão violenta bastante presente, já desde muito cedo, né? E também uma espécie de normalização dessa passividade, tá? Então, indo agora diretamente para a imagem, né? Só para dar um contexto, né, do que me leva a fazer isso, né? A Gorgona é um ser mitológico que sempre me atraiu desde criança, né? Eu acho ela uma proposição muito, muito interessante, né? Me toca muito no sentido, né, de que ela petrifica, né? Então, ela torna objeto, né? Se relacionar com ela é sair da condição de sujeito e virar mero objeto. Então, ela, na verdade... eu não vou falar do mito, vou falar da minha apreensão do mito, tá? Depois eu posso até falar do mito, mas é mais
como eu prostituí o mito, né? Como eu peguei ele para mim, né? Falando muito diretamente. Né? Então, ou seja, essa petrificação do outro, né? Essa imobilização do outro. Né? Então, você tem um ser fixado, né? Que, por não conseguir relacionar, não tem como mudar. Não tem como mudar. Né? Então, o ser humano é um ser de relações. A gente muda porque a gente se relaciona. Né? O outro nos convida a ser outro. Né? Ou seja, a experiência de uma outra pessoa convoca em mim, mobiliza em mim as minhas potências inconscientes. Então, esse é o processo natural, ou seja, como a psique naturalmente se encaminha na vida para o ponto de renovação. Então, se relacionar com o diferente, né, em muitos sentidos, fundamental para o ser humano. Fundamental para o ser humano. Seja no sentido de romper a dimensão afetiva infantil, que é hermética no sentido do cuidado parental, ou seja, o amor prospera na medida em que se dedica ao diferente, o outro que vem de outro lugar. Né? Seja no sentido de amadurecer emocionalmente com a capacidade de se investir em envergaduras maiores de proposição, de tempo mesmo. Eu acredito que a espera é um atributo de amadurecimento. Né? Eu fico muito atento à reatividade e o imediatismo, para mim, são indicativos de infância afetiva. Né? A pessoa que consegue esperar, comprometida, engajada em algum empenho, você percebe que existe algo de maduro. Né? Então, existe aí uma perspectiva de geração de valor e a capacidade de esperar esse acontecimento. Ora, se estamos ofertados ao desconhecido, a gente precisa conceber várias esferas, várias envergaduras de investimento afetivo para lidar com ele, que seja o curto, médio, longo prazo. Né? E a longo prazo, sim, você já estaria contemplando que seria a finitude, a mortalidade do ser humano. Então, se colocar à frente essa condição fundamental, eu considero que é talvez uma das dimensões mais maduras, um dos trabalhos maiores que uma pessoa pode trazer para si mesma. E uma das coisas que eu percebi é que a nossa cultura de consciência, ela propõe que a gente se diferencie alheio à finitude, ou seja, alheio à morte. E isso é um grande problema na terapia, porque é basicamente alheio à sua realidade. Você é um ser mortal. Então, você produz identidade rejeitando a finitude. Isso não é só um problema vindouro, não é o seu falecimento daqui a sei lá quantos anos. A finitude, ela cumpre um papel na renovação afetiva. Agora ela está acontecendo. Então, a maior parte do processo terapêutico é auxiliar uma pessoa a morrer, a se desconstruir, a passar pela desconstrução necessária para a nova criação. Então, eu me vi muito tempo preso com uma série de tendências que eu encontrei, que são assimiladas com uma espécie de cultura de consciência, que vão fazendo a gente, na verdade, perder o corpo, tá aí essa dimensão, e não tê-lo enquanto uma referência de base para o processo de geração de identidade, na medida em que ele comunica a possibilidade, a minha potência, como estou implicada no momento. E muito disso se dá por conta de refúgios subjetivos. Nós nos refugiamos na nossa subjetividade. Então, grande parte do processo é trazer uma pessoa de volta para o contato com o corpo, para o exercício relacional, que ela possa efetivamente cuidar, né, que esteja ao alcance dela. E eu confio que a psique é uma fonte próspera. Ela me fez ser um bebezinho, agora um homem, daqui a pouco espero eu um idoso, né? Ou seja, ela me encaminha em acordo com a possibilidade, se com o cuidado do meu exercício, numa dimensão de saúde. Né? Então, existe uma prosperidade da possibilidade. Eu gosto de falar isso porque o possível é uma palavra que meio que maldita na nossa cultura de consciência. Ela tem uma espécie de conotação de acomodação ou mediocridade, mas a saúde se dá em base de possibilidade. Então, muito é chamar a pessoa para novamente reverenciar a sua possibilidade e se comprometer com um aprimoramento baseado nela. Tá? Então, voltando para a medusa, que eu fui longe para o lado, mas eu vou, de vez em quando eu faço isso, eu vou e volto. Tá? Então, a medusa, ela torna tudo objeto, né? Ou seja, ela está impossibilitada de se relacionar, né? Então, ela está, por conta disso, incapacitada de mudar, né? O nosso corpo, ele muda com naturalidade porque ele é parte da natureza. Isso também é uma coisa que eu abordo muito na minha proposta. Né? E nós perdemos essa dimensão de natureza nesses refúgios subjetivos. Tá? Um outro lado que eu percebo, né, é que tem uma espécie de cenário mórbido, que é o encontro de um culto à identidade. Hoje em dia a gente cultua a identidade. A era dos enjuízos é uma espécie de era de culto à identidade. Né? Não se cultua mais um Deus, não estou falando, obviamente, ainda se cultua Deus, a individualidade é um contexto muito vasto,
mas existe uma forte tendência hoje em dia a cultuar a própria identidade, o que para mim cria uma coisa muito estranha, porque de uma certa forma é fixar essa identidade numa ilusão de centralidade. Essa ilusão de centralidade é uma característica da infância, do ego infantil. Em muitos sentidos, amadurecimento é um desencantamento. Você não está no centro do mundo, é isso mesmo, né? Não vai vir tudo a você, você vai ter resistência. Se quiser pegar uma coisa além de um copo d'água do seu lado, você vai ter que encontrar resistência, vai ter que fazer acordo, as pessoas vão te deslocar, vão te atravessar, né? Então, existe um desencantamento, né, que caracteriza a consciência do adulto, né? E eu percebi na terapia que muitas pessoas se ressentem de passar por esse desencantamento e renovam narrativas subjetivas, né? Ou seja, estados narcísicos para basicamente não lidar com a realidade, né? De conflitos que são parte das relações, né? Para ir adiante, isso faz parte, ou de compromissos necessários para se colocar, né? Então, uma das questões do mito da Gorgon é uma espécie de punição pelo comportamento dela, né? Ela é muito bonita e você está ferrado, né? Se você é comparado ou se compara com um deus grego. Né? A pior coisa de você ser atravessado por um deus grego, você já era, está perdido. Os mitos são maravilhosos nesse sentido. Então, ela caiu na asneira de se comparar com a deusa e traiu os votos dela, né? Ela transou com Poseidon, se não me engano, no templo, né? Então ela descumpriu com um acordo, com um vínculo, né? Me toca muito essa questão do vínculo, né? Ou seja, ela seguiu a potência dela, o impulso dela, o desejo dela, mas isso colocou ela em conflito com o vínculo, ou seja, o serviço que ela prestava. E ela foi punida por conta disso. Então, a história dela, de uma certa forma, me comunica, né, uma espécie de relação conflituosa entre a dimensão da potência e os compromissos dos vínculos, né? Agora, o que caracteriza a infância é potência e passividade. A criança tem direito a ser passiva, porque ela não tem a capacidade de cuidar, ela precisa ser preservada e cuidada pelos agentes parentais. Agora, o que caracteriza o adulto é a potência no sentido de geração de consciência. E consciência se gera através de vínculos, através de relações. Então, ela serve para mim como uma bela provocação dessa dimensão, que pode ser muito conflituosa entre a realidade do potencial e os desafios de participar de vínculos. Isso é um aspecto dela que eu gosto bastante. Tá? Ela também me comunica que ela vive, de uma certa forma, uma dimensão muito conturbada, né? E, basicamente, ela é incapaz de reunir a potência dela em algum tipo de dinâmica que a renove, né? A gangorra, né? Ela tem essa dimensão de brincadeira, e é uma coisa que sempre me atraiu na gangorra, que tem uma certa maldade na gangorra. Ou talvez a minha experiência com a gangorra tenha sido um pouco maldosa. Tem o moleque do parquinho que vai botar o outro refém lá em cima e não vai arredar perto. Então, eu trouxe isso da memória, por isso que eu acho que eu ria tanto. Imaginei eu lá preso. O bom é que você se vinga da gangorra. Você vira pedra, ela também não sai do lugar, né? Você fica preso junto com ela. É verdade. Mas, enfim, existe ali uma dimensão de desigualdade, sabe? E um jogo de alternância baseado em desigualdade. Isso, na verdade, eu percebo enquanto uma dimensão bastante perversa do nosso tempo. Existe muito da nossa constituição de consciência, até mesmo cultura social, que é baseado numa manutenção da desigualdade. Então, é como se o encontro é impossível. Sempre está lá e cá e não tem um lugar de um acordo, de um encontro. Então, essa tendência desigual é algo que, para mim, traz muito à tona a imagem da gangorra. E gangorra é um termo que eu uso, né, dentro do arcabouço conceitual do meu trabalho, por uma dimensão de oscilação emocional, que na medida em que não que é conflituosa, e na medida em que não produz um acordo no sentido de produzir satisfação, leva, em muitos sentidos, a estados regressivos, né? E o que eu quero dizer com isso, né? Porque tem coisas que eu preciso explicar. A maior parte de nós tem uma tendência ao prazer, né? E a gente, óbvio, né? Eu vou tender ao prazer, mas isso não é bom, como parece ser, quando a gente fala, né? Porque prazer é diferente de satisfação. Então, uma outra coisa que eu encontrei muito forte na minha clínica é uma espécie de busca hedonista, né? Que não gerava satisfação. Então, muito prazer, muita ocupação prazerosa, o que, na verdade, se mostra muitas vezes no processo terapêutico enquanto uma compensação prazerosa.
muito da nossa atividade desejante hoje em dia está em entretenimento e distrações e brincadeiras como uma forma de compensar uma série de faltas. Uma série de faltas que precisam ser reconhecidas no contexto da integração psíquica e, obviamente, cuidadas. Né? Então, eu percebo uma tendência ao prazer, rejeitando a dor, mas isso, na verdade, leva a gente a não se integrar e leva a gente a não produzir satisfação. Por quê? A dor, ela é parte do processo da saúde, ela é uma necessidade. Você não tem dor que você quer, você tem dor que você precisa. E na relação com o prazer, ela comunica limites justos, possibilidades. Então, a nossa tendência à evasão pelo prazer faz com que, de uma certa forma, a gente se ocupe muito com essas dinâmicas e que a gente não encontre a satisfação. Então, esse é um ponto, é parte do que eu quero dizer pela gangorra. É como se essa gangorra fosse um processo de constante oscilação e afastamento de uma polarização que se dissipa, né? Que não vai em direção a um exercício de reunião e produção de satisfação e de valor. Tá? Então, também é parte de uma brincadeira que eu faço com os meus alunos, também é uma espécie de brincadeira interna da gente também, a questão da gangorra. Tá? Seriam mais ou menos os pontos com relação a gangorra e a gorga. Né? É o título. Não, é muito interessante esse título, realmente. Deixa eu levantar mais uma questão aqui, Mauro, que seus livros sempre, todos eles falam de alguma forma da relação do homem com a natureza, né? E a natureza é algo que você está sempre, de alguma forma, abordando, né? Porque isso eu acho que faz parte da sua prática terapeuta. É isso mesmo? Com certeza. Sabe? A proposta do meu trabalho seria a conciliação com a nossa condição humana e com a natureza. Né? Então, seria um esforço nesse sentido. Então, voltando para aquilo que eu falei no começo, eu sinto que a gente perdeu o corpo. E hoje em dia, o que a gente tem é autoimagem. Eu diferencio isso. Né? Porque o corpo, né, para mim, ele é a coisa mais maravilhosa e sábia do mundo. Eu sou um apaixonado pelo corpo humano. Eu acho que ele é uma coisa absolutamente maravilhosa. Né? Ele está disponível a mim, Mauro, e ao mesmo tempo ao humano, a todo momento. E isso é muito grandioso. É algo muito grandioso. E eu sinto que a gente violenta ele muito pouco e que a gente produz muita identidade como uma forma de rejeitá-lo ou evitá-lo. Então, todo o processo que eu instauro no sentido de recuperar esse corpo, reconhecendo que ele é o primeiro agente de organização, que né? Eu tenho o benefício de ter uma consciência, porque eu tenho o corpo me sustentando. E eu posso maltratar muito esse corpo e me colocar indisposto com a minha própria fonte de vitalidade. Isso acontece muito, infelizmente. Então, nós estamos já há muito tempo fugindo do nosso corpo, porque ele morre. É só isso, é só porque ele morre. Tá? E, obviamente, o eu não quer morrer, mas o corpo morre. E quando o corpo morre, ele leva o eu junto. Ou seja, o corpo é o assassino do eu. Né? É uma brincadeira que eu gosto de fazer. Tá? Então, a gente só quer colher o que é bom do corpo e não quer pagar o preço de ser íntegro em relação ao que ele institui na forma de vida fluindo e animando a minha consciência. Né? Em muitos sentidos, consciência é um trabalho, não um benefício. Né? Isso é uma outra coisa que é importante a gente assinalar. É muito mais um trabalho do que um benefício. Tá? Então, eu admiro muito esse corpo. Eu percebo que ele tem uma sabedoria de milhares de anos, porque ele participou da criação, ele é dessa maneira, porque ele foi dialogando com a vida, com a totalidade da vida. Ele é um agente da natureza. E, por conta disso, ele estabelece a base para o meu processo de diferenciação. Então, eu convoco as pessoas, de uma certa forma, a reverenciarem essa sabedoria que está nesse inconsciente, que está nesse organismo, né? E começar a se alimentar dela. Agora, como não é uma sabedoria de eu, nem nunca vai ser, ela é uma sabedoria do corpo humano, ou seja, do corpo nessa perspectiva de diálogo fértil com a natureza, né? Ou seja, o corpo ele é um agente transcendental da vida. Né? A gente pensa muito a transcendência no sentido subjetivo de eu, mas o corpo é um agente transcendental. Né? Então, ele tem uma sabedoria muito grande. Então, o que eu faço, o meu processo terapêutico não é um processo discursivo, é um processo de movimento de corpo. Então, é silenciar a consciência para, novamente, ganhar uma dimensão de pertencimento e participação nesse corpo, e se valer, né, das cargas sensíveis que encontra nesse lugar, porque vida no corpo é vida palpável,
Eu não estou falando de vida temática, vida emblemática, é algo que eu sinto, da maneira que eu sinto e na medida em que eu sinto, né? Ou seja, novamente, ter uma participação mais consciente nessa dimensão palpável da vida e se colocar se valendo dessa referência. É muito diferente como a gente faz isso. Porque a gente passa muito tempo no cotidiano vivendo uma dimensão emblemática e temática, que de uma certa forma é sempre projetiva. E aí a gente está muito mais no que seria o nosso ente moral, né? E aí você tem todas as pessoas, né, educadas que muitas vezes estão trabalhando contra a renovação afetiva. Isso eu não estou falando contra as pessoas, não. Elas servem um processo muito importante, a sua necessidade. Mas a gente muitas vezes está mostrando uma face que não reflete a dimensão da vida, a nossa intimidade, e a gente acha que isso é uma tolice, não, isso é algo muito grave. Quando a gente está fazendo isso, a gente está produzindo identidade que não representa a gente, não representa nada. Eu não vou ser visto, não vou ser reconhecido, daqui a pouco eu estou reclamando que eu não sou reconhecido, mas eu não estou me mostrando. A reclamação de que não se é visto é uma reclamação muito comum de muitas pessoas hoje em dia. Aí você vai ver a responsabilidade da pessoa nisso, a pessoa não se mostra, simplesmente não se mostra. Não posso chorar, não posso demonstrar medo. Nossa cultura de consciência, de uma certa forma, ela faz a gente rejeitar a fragilidade, a vulnerabilidade, né? Não dá ibope ser frágil e vulnerável. Mas a gente é frágil e vulnerável porque a gente é humano, todos nós somos, antes de ser um atributo individual. Então, tem toda uma tendência da nossa cultura de consciência excludente em relação aos recursos do nosso próprio corpo. Principalmente a raiva, a tristeza e o medo são os vilões, em muitos sentidos da vida, mas são exatamente aqueles que vão aparecer na terapia demandando muita atenção. A gente tem essas emoções porque a gente precisa, não porque a gente quer. Então, elas são agentes de necessidade. Quando a gente está implicado com uma emoção, a gente está sendo organizado por ela. Então, elas são formas de organização, né? E na medida que a gente não se vale dessa referência, né? Também para colocá-la no sentido cuidadoso, sim, ponderado, aí está o trabalho da consciência, enquanto ponte relacional por outro, a gente começa a constituir uma série de interditos para a nossa intimidade. Então, a gente começa a ter volumes de experiência que não vão circular. Então, sem essa circulação, a gente acaba se tornando um problema, né? E a gente começa a não se renovar afetivamente. Então, eu abordo muito essa sensibilidade que o corpo produz, esse corpo sensível, comunicando como a vida está acontecendo, de forma que eu faça compromisso com ela e crie uma individualidade sustentada nessa experiência. Então, todo o meu trabalho é a recuperação desse corpo, o que significaria um exercício humano, a humanidade como um exercício, esse que eu sou e esse que vocês são, ou seja, não é uma proposta de um homem, não é uma proposta de mundo para esse homem, e isso historicamente se mostra sempre dando numa zica tremenda, aniquilação da diferença. Quem propõe um homem, propõe um mundo para o homem, vai aniquilar uma diferença. Então, melhor a gente contemplar essa humanidade enquanto exercício de presença, o que eu sinto e você aí tendo que lidar com isso, né? Ou seja, dentro dessa... Então, esse exercício humano seria a grande proposta. E também o que seria lembrar de que nós participamos de uma realidade mais vasta, que é a natureza, que nós brotamos dessa natureza, que nós dependemos dessa natureza, porque a gente vive dessa natureza, né? A gente não vive de ideias, né? E que a nossa participação nessa natureza também está muito violenta, ela está insustentável. Eu acredito que é um pensamento muito importante para o nosso tempo. Eu foco muito no pensamento da sustentabilidade, mas abordando o problema na intimidade. Na minha visão, a gente perdeu a intimidade com a gente mesmo, com o nosso corpo, e por conta disso a gente não consegue celebrar o nosso pertencimento e participação na natureza ao ponto de destituir o direito dos outros entes da natureza de também estarem aí, né? Ou seja, a gente está transformando tudo em coisa, como a Medusa faz, tudo em objeto, tudo é objeto de consumo, tudo é objeto de consumo, tudo é objeto de consumo. Então está faltando uma espécie de reverência à nossa situação de vida partilhada, porque não existe vida individual, né? A vida é sempre partilhada, né? A gente tem uma espécie de pressuposto na nossa cultura de consciência onde o que eu faço, minha vida é problema meu. Não é esse mundo que foi dado para a gente, infelizmente, né? Ou seja, não é assim, na verdade. Ótimo pensar, mas é uma ilusão tremenda. Ninguém vive por si só, nem vive sozinho. Não tem como você não repercutir nos outros, né? Aí está uma dimensão ética que é necessária, está sempre presente no pensamento. Então, essa ilusão de que o indivíduo é algo apartado está levando a muita destruição, né? Não só a de si mesmo, né? Porque se dá direitos que não tem, né? E não cumpre deveres que sustentam esses direitos, muitas vezes, né? Ou seja, a nossa realidade relacional, em muitos sentidos, está levando a uma espécie de degradação dos corpos relacionais, dos vínculos. Eu percebo muita degradação. Parte desse alerta do título é denunciar uma espécie de degradação
social, uma espécie de degradação psíquica que eu estou ficando um pouco preocupado de ver sendo muito rápida. Sendo muito rápido. Enquanto isso, a gente está entretido com uma série de diversões. Então, a nossa cultura é uma cultura de entretenimento. Né? Para uma parte das pessoas, a liberdade é estar entretido. Não é o que você faz no seu cotidiano, né? No seu exercício. Está distraído, está entretido. Então, liberdade enquanto entretenimento, hoje em dia, é uma coisa muito grave, muito séria, que precisa ser vista, principalmente nesse contexto das mídias sociais, nesse contexto todo que na pandemia bombou, né? Usando um termo mais direto. Tá? Então, a recuperação da natureza... Pode falar. Já falei. Não, pode terminar. Já falou tudo? Sim. Eu sinto que se a gente não tem essa referência do corpo, a gente acaba perdendo a dimensão de que o tempo passa e ele tem consequências. Né? Eu não sei quanto tempo eu tenho, então o que eu tenho é o meu compromisso com isso, o que eu tenho agora, né? O que eu faço de mim, basicamente. Né? E eu fico refugiado na minha subjetividade. Eu percebo que a gente é uma civilização de refugiados subjetivos, de uma certa forma. Tá? E quando eu recuperar o corpo, de uma certa forma, convocar, né, a consciência de volta ao contato e o compromisso com a produção de uma individualidade que tem essas referências palpáveis da vida, sabe? Porque a maior parte das pessoas só vai se interessar pelo corpo realmente quando está sofrendo. Na maior parte do cotidiano, não é corpo, é modelagem. É modelagem de objeto. É modelagem de objeto. É autoimagem. É autoimagem. Tá? Quando vem a dor, é que... A dor chama a gente de volta para casa, não tem jeito. A gente se perde no prazer, a dor vem para cá de novo. Com certeza. É isso mesmo. E você estava mencionando aí a pandemia. Esse livro, na verdade, ele foi escrito antes da pandemia, né? Ele é do ano passado, né? E a gente foi publicado agora, durante a pandemia. Até a gente tinha planos de fazer um lançamento presencial dele, né? Mas por enquanto não é possível. Então vamos fazendo o lançamento via internet. Mas assim, como você já citou aí várias vezes, né? Muitos assuntos desse livro são temas apropriados a esse momento que a gente está vivendo, né? De quarentena, de isolamento. O que você poderia falar sobre isso, Marco? Tá legal. Eu percebo que a pandemia, de uma certa forma, assinalou, né? Meio que passou um marca-texto em uma série de dinâmicas que já nos consumiam, na verdade. Né? De uma certa forma, evidenciou um problema que já estava aí. Né? E eu estou muito atento a como a gente vai lidar com isso. A gente vai virar o rosto para o outro lado, se a gente vai finalmente endereçar. Né? Alguns problemas que eu percebo, né, que são pertinentes à questão da pandemia, tem muita gente que vive fugindo de si mesmo, né? Ou seja, uma espécie de fugindo de casa. A pandemia obrigou a voltar a ter contato consigo, ficar em casa. Muita gente panicou mesmo, né, durante a pandemia. Ou seja, foi obrigado por conta desse fechamento, não tinha como se ocupar com uma série de coisas que estava fazendo, que são as ocupações prazerosas, que são formas de dissipação das tensões. Elas não são integrativas, elas são uma forma de procrastinar, né, de levar adiante, sabe, de empurrar o problema. Então, muita gente que estava empurrando o problema por essas compensações, essas ocupações, foi obrigada a lidar com o volume de experiência que agora bateu na porta do ego, né? E falou, agora você vai ter que olhar para mim. Então, esse isolamento social rompeu, de uma certa forma, uma série de vias de vazão, né? de escape, né? Dos tensionamentos, e esses tensionamentos se avolumaram na intimidade e chamaram a pessoa ao trabalho. Isso realmente aconteceu. Eu sinto que tem muita gente que não tem um senso de casa, que, de uma certa forma, foi produzido no sentido de satisfação. Então, você teve aí uma espécie de choque de realidade também na situação dos vínculos, nas relações de casal, né? Você ficar o tempo todo com a pessoa em casa trouxe à tona uma série de tensões que a gente empurra para debaixo do tapete, né? Você está tendo vários conflitos aí com relação a isso, né? Eu também percebo uma outra coisa que é muito grave, na verdade, que já era uma tendência antes da pandemia, e que muitas pessoas estão alertando que vai se agravar por conta da pandemia, que é essa tendência. A gente está se valendo desse recurso agora, e ele tem as suas maravilhas, mas é essa dimensão virtual, né? Ou seja, é como uma espécie de solução para tudo. Agora no mundo virtual a gente não precisa mais ir para o trabalho, né? Está tudo aqui, vai ter trânsito. Não, pera, calma aí.
calma aí, né? Essas relações, elas são importantes, sabe? Quando a gente se relaciona, a gente se relativiza. É importante ter vários lugares de convívio, né? Isso é uma coisa muito importante. A gente produz satisfação convivendo com diferentes grupos, né? Com diferentes acordos. Então, me preocupa um pouquinho essa concomitância de casa e trabalho, sabe? E o que eu tenho percebido é que hoje em dia as pessoas estão trabalhando mais, não estão trabalhando menos, não. É verdade. Isso não resultou em uma liberdade maior para outras coisas, sabe? Então, me preocupa um pouco, né? Que é uma crítica que eu faço, muito baseado no alerta que o Martin Heidegger deu no século passado, desse tempo da técnica, né? E do papel da tecnologia, de uma certa forma, determinando o nosso destino, sabe? Então, eu fico um pouco desconfiado dessas soluções técnicas para todo tipo de coisa, e principalmente na medida em que o que isso vai significar, eu tenho um pensamento enquanto terapeuta em termos de organização afetiva, né? Então, isso é uma coisa que me preocupa bastante e eu pude ver, né, isso se agravar bastante durante a pandemia, sabe? O que é mais fundamental, o que eu reconheço que a pandemia assinalou, é o fato de a gente ter perdido a intimidade com a gente mesmo. E isso, para mim, ficou bem evidente. A gente está tendo que realmente perceber o que significa ser íntimo da vida que a gente criou, porque às vezes a gente não é. A gente pode estar à distância, a gente pode estar gerenciando a nossa vitalidade à distância, se relacionando à distância, sabe? Isso é uma coisa muito comum. Eu acredito que a pandemia deu um alerta nesse sentido dessas distâncias afetivas, sabe? E também o campo dos projetos, né? Ou seja, muitas pessoas, de repente, da noite para o dia, uma série de projetos virou pó, né? E os projetos, ou seja, projetos de sentido, projetos de desejo, eles cumprem um papel muito importante na nossa renovação, nessa transcendência do subjetivo, né? E muitas pessoas dependentes demais disso, na medida em que isso representava um deslocamento da presença, porque a gente pode ficar muito deslocado, né, da presença, meio que se pegaram sem nada, né? E agora, o que eu faço, né? O que eu faço? Eu tenho energia, eu tenho força, mas aquilo que eu estava implicado agora não tem a perspectiva de se traduzir em coisas. Então, muitas pessoas estão sendo chamadas a repensar ou pensar mesmo, porque às vezes está no campo do esquecimento, o que é significado e o que é sentido. A nossa consciência, ela é sustentada em significados e sentidos, sabe? Então, eu percebo que a pandemia também assinalou isso, não só pelo risco eminente da finitude, né, que muitas pessoas, infelizmente, tiveram que passar por isso, seja para alguém na família ou porque padeceram verdadeiramente, mas esse medo da morte que ficou como uma atmosfera ao nosso entorno, ele também traz a memória de que a gente não é tão poderoso quanto a gente pensa, né? Isso, por mais que seja um cenário terrível, eu considero algo que pode ser muito virtuoso, se a gente puder aproveitar, né? Nós somos muito poderosos por alguma coisa, mas um vírus microscópico para o mundo, para a economia, né, e mata você, sabe? Então, existe, de uma certa forma, uma dimensão de humildade que pode ser aproveitada, sabe? De perceber que nós somos seres disponíveis ao erro, nós somos falíveis, né? Ou seja, também nós estamos sujeitos à finitude a qualquer momento. Então, como eu sou, como eu me coloco frente a isso, sabe? Acaba sendo, em muitos sentidos, a base desse exercício de produção de significados que se traduz em alimento afetivo e ganha uma dimensão de direção por sentidos. Então, eu percebo que é um momento muito propício, forçosamente propício, para se colocar essas questões, sabe? Então, essas distâncias afetivas, elas, de uma certa forma, trazem o que seriam os nossos isolamentos emocionais. Muitas pessoas realmente sofrem do isolamento emocional. Eu tive algumas experiências interessantes de alguns praticantes que tinham essa característica de um isolamento emocional. Elas estavam felizes da vida na pandemia, né? E aí eu pude perceber uma coisa muito estranha, né? Parece que todo mundo agora está onde elas estão, sabe? Então elas se sentiram acompanhadas nisso. Isso é uma coisa muito interessante que eu encontrei, né? Pessoas muito isoladas de repente te trouxeram um sorriso, porque parece que agora vocês sabem o que eu passo, né? Agora vocês estão no mesmo lugar que eu, né? Então a pandemia também cumpriu esse papel aí. Equilibrou, né? Equilibrou. E você poderia falar um pouquinho dos seus livros anteriores? Assim, você já falou um pouco do método, né? Já falou o que você pensa. Eu não sei se você poderia dizer alguma coisa sobre os 2 outros livros também. Com certeza. Então, vamos lá. O Espiritualidade Pura e Pertencimento ao Mundo, né, que é o título do meu primeiro livro, né? Esse título foi o título de uma palestra que eu dei por muitos anos. Ele, de uma certa forma, sintetizava
a problemática que eu estava pesquisando e abordando, né? Eu percebo que, em muitos sentidos, a espiritualidade foi muito utilizada e como uma forma de fugir do atracamento, do engajamento com a vida, no campo dos acordos e das possibilidades. Então, eu critiquei muito esse papel da espiritualidade no sentido de rejeitar a condição humana e também de denegrir a natureza, como se esse nosso lugar não fosse bom bastante, sabe? Para mim, o humano já é grande bastante, a natureza é vasto bastante. Então, essa noção, de uma certa forma, eu compactuo muito com o pensamento circular, uma noção trágica da vida, né? Que o Nietzsche vai recuperar, né? Então, eu tenho uma série de ressalvas em relação à metafísica, nesse sentido. Sabe? Então, eu acho que o sentido é a terra, o sentido é o pertencimento e a participação, e a constituição de uma realidade de vínculos para celebrar essa nossa situação. Celebrar, de alguma maneira, essa nossa situação seria o grande desafio do ser humano. Então, eu percebo o espírito muito mais enquanto um compromisso com a condição humana do que uma maneira de ser outra coisa que não humana. Nesse livro, eu tenho uma série de pequenos textos que vão abordar essa problemática. Então, a cura e o pertencimento ao mundo seriam, na minha visão, reguladores importantes para você pensar o espírito, né? E para você não usar o espírito como uma forma de rejeição e evasão, sabe? Do compromisso de cuidado consigo e com o nosso lugar. Então, nesse primeiro livro, são vários textos que pegam vários ângulos, várias temáticas parceiras, de uma certa forma, dessa questão. Eu tenho o hábito de produzir pequenos textos frente ao que como eu sou implicado pelos atendimentos, como alguma coisa que acontece na rua. Então, eu estou sempre escrevendo pequenas coisas. Eu sou muito mais de pequenos textos do que de textos grandes, sabe? Então, esse é o primeiro livro. O segundo livro, Sementes Inúteis para uma Vida Simbólica, né, ele vai abordar um pouquinho, né, o que seria essa dimensão de integração psíquica e amadurecimento emocional, né? O que seria a dimensão lúdica da criança, que na minha visão quando a gente é criança, a gente está imerso no nosso potencial, a gente está tendo uma experiência absolutamente egóica, é aí que se forma o ego. Eu acho que a criança tem o direito de ser egóica, é saudável ser egóico nessa época para não ser egoísta depois. Então, eu acho que a infância ela cumpre uma necessidade, ela é uma necessidade para você poder ter uma individualidade sustentável, tá? Senão você fica o tempo todo em busca de si mesmo. Tá? Parte dessa violência de uma certa forma, eu percebo que existe no nosso tempo uma espécie de tendência de onerar a criança de compromisso, né? Pequenos executivos, né? Então, uma coisa meio violenta, na minha visão, para a criança. A criança precisa de um excesso de ócio, da brincadeira, que é algo absolutamente descomprometido com outra coisa. Tá? Mas como a nossa educação ela acaba sendo muito norteada para a economia, né? A gente é capturado muito cedo para se adequar a esse processo, e isso deixa os seus danos. Tá? Então, eu falo um pouquinho sobre essa realidade lúdica. Como eu formo terapeutas, eu me vi obrigado nesse livro a expor um pouquinho o que seriam as referências do método que eu criei e também a minha experiência, né? Ou seja, o que me levou a dar importância a isso, não aquilo, em que cenário da minha vida eu tive que lidar com esse desafio, como eu lidei com esse desafio. Então, de uma certa forma, é uma maneira de eu me colocar ao lado das pessoas que eu formo e mostrar que isso que eu proponho é baseado na minha experiência, na experiência de vida vivida, não é uma dimensão meramente teórica. Eu valorizo muito que a gente gere sabedoria a partir da nossa experiência de vida. Eu acredito que todo ser humano pode fazer isso. E me impressiona muitas vezes, na terapia mesmo, né? As pessoas vivem sem gerar sabedoria, sabe? E por isso repetem tanto, ficam presas, né? Nossa, existe uma fonte de sabedoria imensa na vida de toda pessoa que é totalmente pertinente a ela. E muitas vezes a gente não se dá o trabalho de fazer essas dobras de consciência e significar, né? Valorar o que a gente passou. Então, nesse livro, de uma certa forma, sou eu fazendo esse exercício, né? Porque, na minha visão, é uma espécie de prática de base do método que eu criei. Tá? Até chegar no que seria o exercício simbólico, que seria contemplar contornos de consciência para além do eu. Na minha visão, eu deixo isso bem claro nesse livro, a grandiosidade do ser humano é uma dimensão participativa. E ela já é. Agora ela é essa participação na dimensão humana e da natureza. Eu acredito que o exercício de consciência conseguir constituir simbolicamente algo que revele isso, que celebre isso. Então, não é algo vindouro, não é algo que depende tão somente ou inteiramente da minha capacidade de determinar. Ela é um estado de ser que está, de uma certa forma, inconsciente, né? E na medida em que a gente aprofunda a nossa consciência nesse corpo e na natureza, a gente começa a ter essa dimensão participativa original. Então, nós somos... eu não acredito que o eu cresce. O eu não cresce 1 centímetro. Cresce o reconhecimento da grandiosidade da vida. E essa grandiosidade da vida, ela está aí a todo momento à nossa volta, né?
Tá? Então, esse livro ele termina um pouquinho com essa dimensão de um exercício simbólico conciliatório em relação à nossa condição humana de natureza. Muito bom. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ainda temos um tempinho. Você gostaria de falar mais alguma coisa sobre o método? Talvez até sobre o livro, se você me permitir, sabe? Claro, claro. Porque uma das coisas que eu percebo muito existe uma espécie de dinamismo que não descansa em muitas pessoas que estão sofrendo. O sofrimento, né? O sofrimento ele é uma coisa muito interessante, porque ele é muito pertinente a você. E você não tem controle sobre ele, basicamente. Ele é sobre você, mas você não tem domínio sobre ele, né? E isso é uma coisa muito, muito interessante de pensar, né? Então, é algo muito pertinente a mim, sou eu, e eu não consigo, de uma certa forma, controlar, né? É diferente mesmo do controle de cuidado. Eu acho que uma das sombras da nossa cultura de consciência é uma espécie de busca por um controle que é exacerbado e acaba sufocando as próprias pessoas. Muitas pessoas se sufocam pelo controle excessivo, né? E a nossa dimensão afetiva e o nosso organismo, eles pedem cuidado. Cuidado é diferente de controle. Então, eu percebo que há um dinamismo, né, um volume de intensidade muito, uma tendência muito grande se formando na nossa intimidade, não encontrando vazão, em muitos sentidos, porque a gente, de uma certa forma, hipervaloriza o nosso poder de determinação, o poder pessoal. Nunca houve uma época onde se falou tanto de poder pessoal, o empoderamento do indivíduo, né? Ou a vontade, e de uma certa forma a gente tem a ilusão de que tudo tem que vir por essa via, né? É sempre bom aquilo que eu escolho, é sempre bom fazer aquilo que me dá vontade, sabe? Nesse livro eu tenho vários pequenos textos que abordam essa problemática, né? Só que todo terapeuta sabe que a vontade ela não é pura vontade. Nossa vontade ela é condicionada por uma série de coisas. E a maior parte das pessoas não tem a consciência desses condicionamentos, né? O que deveriam ser, no exercício de consciência, condições para o exercício da liberdade, produção de liberdade. Então, o que eu percebo que é muito comum é que a gente produz o nosso sofrimento na medida em que a gente explora muito pouco, né, o que seriam as condições da nossa liberdade, no sentido de ser uma estrutura de sabedoria, né, para a nossa vontade. Ou seja, a vontade em si mesma, ela carece de sabedoria, ela precisa obedecer algo. Ela precisa obedecer algo, sabe? E quando você fala, isso é uma coisa muito engraçada, quando você fala obediência, no nosso tempo, parece que você virou o avô da pessoa. Né? Parece que você é de 3 gerações. Obediência, tá maluco? Daí que você tirou isso? Né? Só que é muito estranho, porque é uma visão muito juvenil de liberdade. Né? Como se liberdade fosse fazer o que eu quero na hora que eu quero, fazer o que está afim, né? No linguajar comum. Só que isso não dá em liberdade. Isso não é liberdade. Não funciona. Não funciona. A prática... Então, uma pessoa perceba, né, que ela precisa obedecer algo para ser livre. Esse algo que ela tem que obedecer não é necessariamente algo imposto, que vai subjugar ela, né? Essa talvez seja a beleza do nosso tempo, né? Eu acredito que a gente ainda está colhendo um pouco esse outro lado do livro, né? Eu critico um pouquinho o cristianismo, né? Porque, de uma certa forma, a gente ouve obediência, a gente entende isso, submissão, né? Então, a gente está numa gangorra compensatória, na minha visão, exacerbado o poder do indivíduo, de uma certa forma, que ficou ressentido de uma série de castrações mesmo. Nós fomos muito castrados, né? Uma série de potências não puderam vir à tona, uma série de apetites que são bem característicos da produção de individualidade no nosso tempo, estão aí demandando atenção, legitimamente demandando atenção, ou seja, em tantas formas de amar e de produzir identidade. Então, a gangorra também, de uma certa forma, é um alerta que a gente pode estar numa espécie de movimento compensatório, sabe? E que também não está concedendo uma liberdade que não está disponível a obedecer nada. Não obedecer nada. Porque a obediência ficou, de uma certa forma, contaminada por essa dimensão de submissão e castração, sabe? Então, a gangorra também declara um pouquinho essa dimensão compensatória, do que seriam resquícios de uma era onde o cristianismo era tão mais poderoso do que ele é hoje em dia, né? Eu acho que ele ainda permanece poderoso, tem grupos de renovação aí, mas ele deixou de ser um eixo, né? De uma certa forma, o principal eixo da cultura. Isso eu acredito que ele deixou de ser. Então,
Na medida em que o Deus perde esse papel, emerge um indivíduo empoderado, né? Aí, o desafio de se colocar. Só que a grande questão que eu coloco é que isso está também no livro, que a gente brinca de Deus um bocado. A gente brinca de Deus um bocado. E aí sim eu volto porque eu falei no começo. Geralmente a gente vira monstro quando a gente brinca de Deus, sabe? Então, o alerta da mitologia grega para mim é esse: vai virar um monstro se você brincar de Deus, né? Então, para mim, a Medusa, ela também, né, ela é uma espécie de caricatura de potências que não descansam em consciência, porque potência precisa virar consciência, né? Por isso, você não tem aquele eixo unificado que caracteriza o eu que se sustenta e que se assegura. Essas cobras, né, de uma certa forma, me tocam muito no sentido de inflações subjetivas, né, de um estado que é inconsciente, que é inconsequente, mas que é potente, ao mesmo tempo, é potente, né, e por conta disso é amplamente autodestrutivo. Amplamente autodestrutivo. Então, de uma certa forma, estou denunciando, né, que na medida em que a gente não se compromete com alguma dimensão de obediência, produzida na sabedoria da própria vida, tá? Para nortear o nosso processo de criação de si, a forte tendência é a gente se autodestruir. E é um processo de consumo da nossa potência na medida em que ela não ganha uma dimensão fluida para os nossos vínculos. Então, eu também alerto de uma espécie de degradação dos vínculos nesse sentido. Tá? Isso é o que eu acho que também está forte nesse livro. Eu pego muito esse lado. Eu vou fazer uma crítica à individualidade contemporânea, vou pensar o papel da terapia, ou seja, como a terapia pode estar capturada compensando isso, e não de uma certa forma abordando o problema mais fundamental. Eu, enquanto terapeuta, eu escolho não compensar isso. Eu desafio muito os meus praticantes a se responsabilizarem. Eu acredito que isso é necessário. Eu não acho que é legítimo uma pessoa ficar se curando a vida inteira. Ela tem que se cuidar a vida inteira para, de alguma maneira, poder se dedicar a coisas maiores do que ela. Sabe? Existem coisas maiores do que o eu. Tá? Aí está a dimensão criativa do ser humano, que leva a nossa consciência para um senso de participação. Então, esse é o desafio que eu coloco e eu procuro... nesse livro ele está em vários pequenos textos ali colocados. Ou seja, o aspecto curativo e criativo, que é uma característica do ser humano. Sabe? Parar no curativo é pouco, sabe? É pouco na minha visão. Mauro, muito bom, muito bom. Gostei muito da sua apresentação. Nosso tempo já está acabando, eu estou aqui atenta porque a gente tem um limite de tempo, mas eu queria te agradecer e dizer que depois a gente vai colocar nos links um contato lá do pessoal do Círculo Aletheia, né, para quem tiver interesse em conhecer mais esse teu projeto. E que no nosso perfil aqui do Instagram tem também os links para quem estiver interessado nos livros. Estão todos lá no site da iPapers, todos 3. E a pessoa pode comprar a versão impressa, a versão digital, o que for mais conveniente. Queria agradecer a Michele, que está sempre nos ajudando, e ao Marcelo Matos, né, que também é a pessoa aí do círculo com quem a gente sempre fala também, que participaram aqui dessa nossa live. Se você quiser agradecer a alguém também, queria agradecer a sua presença, óbvio, né? E a todas as pessoas que participaram. Também quero agradecer muito a você, sabe? O seu apoio foi fundamental, né? Principalmente nesse último livro, eu fiquei muito feliz daquele nosso encontro na capa ali, aquilo para mim foi maravilhoso, sabe? Então, agradeço muito o seu apoio, a editora, tá? Muito feliz com o trabalho de vocês, muito satisfeito mesmo, acho que está belíssimo, o livro ficou belíssimo, sabe? Agradecer também a todos esses apoiadores aí, né? A Michele, com certeza, não tem a menor dúvida, o Marcelo, meu grande companheiro, sozinho a gente não vai muito longe, sabe? Então a gente tem que, isso mesmo. Tem que reconhecer, né, que é sempre um trabalho partilhado, né? Então agradecer a todos vocês também que vieram aqui, né, me ouvir. Espero que alguma coisa aí repercuta para vocês, né? Um aproveitamento. É basicamente isso. Tá bom? Muito obrigada, Mauro. E só para quem tiver interesse, quem gostou, quem quiser ouvir mais alguma coisa, né, daqui a pouquinho, a gente vai estar com esse vídeo lá no IGTV da iPapers. Eu sempre posto os vídeos lá, então vocês podem partilhar e divulgar para os seus amigos, tá bom? Estou tendo uma mensagem aqui que vai encerrar a nossa live. Muito obrigada, Mauro. Obrigada a todo mundo. Boa noite. Boa noite, Um abraço. Bom descanso. Tchau.